Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Está todo mundo acordado aí? Pode se assentar. Então aperta o cinto que Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Eu estava ali refletindo e vendo quanto Deus é magnífico e lindo na construção daquilo que Ele quer falar ao nosso coração. Desde a mensagem do Richarlison, desde os louvores e agora no ato da pregação, do ápice do culto, onde nós falaremos sobre confiança. Confia, espera, estou contigo, nunca te abandonarei. Nós confiamos no Senhor e nós declaramos nos dois louvores que nós cantamos aqui, essa confiança. E é sobre isso que eu quero falar com você. E antes de te falar o livro para você abrir a sua Bíblia, eu quero te fazer uma pergunta. Você confia no Senhor? Você confia plenamente e genuinamente no Deus a quem você serve? Então abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 5. Livro de Provérbios, capítulo de número 3, apenas o versículo de número 5. Diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Vamos repetir todo mundo junto? 1, 2, 3 e... confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Feche seus olhos, vamos orar uma vez mais. Senhor Deus, obrigado pelo privilégio que é estar na sua casa. Agora, de forma muito especial, eu peço a Ti que o Senhor fale aos nossos corações. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos escutar da parte do Senhor para nossa edificação, para nossa transformação, para que saiamos daqui revigorados no poder que há na Sua palavra, confiando plenamente no Senhor. Use a minha vida, eu que sou um vaso falho, limitado, mas creio que o Senhor é um Deus misericordioso e todo-poderoso e age através de nós. Alcance os corações, faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Fale através de mim, em nome de Jesus. Amém. Certa vez, um rapaz, um competidor, um esportista, propôs no seu coração um desafio de atravessar um vale, de atravessar um precipício, aquilo que nós conhecemos como as Cataratas do Niágara, que divide Estados Unidos e Canadá. Um lugar bonito, mas também que traz medo ao nosso coração, porque é um lugar muito grande, um vale muito profundo, e que muitos de nós que temos medo de altura não passaríamos nem perto. E o desafio que ele propôs era atravessar todo aquele vale em cima de uma corda de aço. Sem nenhuma ajuda, sem nenhum utensílio que lhe ajudaria a atravessar, e ele propôs aquele desafio às pessoas, e uma multidão foi até lá ver ele atravessar aquele vale. E a multidão, olhando para aquele rapaz, perto de entrar sobre aquele lugar, a multidão desesperada, a multidão aflita, ansiosa com o que aconteceria, uma vez que era algo muito difícil. Imagine só, você atravessar um vale de inúmeros metros de profundidade, apenas sobre uma corda de aço. E aquele rapaz atravessou. E começou a atravessar e chegou do outro lado. E completou a sua missão. E a multidão se maravilhou, e a multidão se alegrou com aquele feito. Aquela sensação de desespero parecia ter acabado. E eles estavam alegres, aplaudindo e comemorando o sucesso daquele jovem. E ele se aproximando daquela multidão também eufórico, com adrenalina lá em cima. Ele observa dentro daquela multidão uma senhora. E ele chega próximo dessa senhora e pergunta a essa senhora: ei, o que você achou do meu número, do meu feito? E ela: puxa, muito bom, eu adorei. Que bom que você conseguiu, que nada de ruim aconteceu com você. E ele se alegrou e fez uma pergunta àquela senhora: você acredita que eu consiga atravessar esse vale todinho de novo? E ela olhou para ele e disse: sim, eu acredito que você consiga atravessar esse vale todinho de novo. E ele foi além, e ele perguntou: você acredita
que eu consiga atravessar esse vale de novo, de cabeça para baixo? E ela sorriu e disse: eu acho que você consegue. E ele foi além. Ele perguntou: você acredita que eu consiga atravessar novamente, cheio de utensílios pesados na mão, que certamente me atrapalharão e tirarão o meu equilíbrio? E ela: sim, eu acredito. E ele foi além. E perguntou a ela: você acredita que eu consiga atravessar novamente, só que agora empurrando um carrinho de rolimã com uma pessoa dentro? E ela disse: sim, eu acredito que você consegue atravessar esse vale todinho de novo, empurrando um carrinho com uma pessoa dentro. E ele se alegrou. E ele fez então o seguinte convite para ela. Ele olhou para ela e disse: então, já que você acredita que eu consiga, eu quero te fazer um convite. Você topa ser essa pessoa que entrará nesse carrinho e será atravessada por mim sobre todo esse vale, nessa fina corda? Ela se espantou, olhou dentro do olho dele e disse: aí eu não confio não, eu estou fora. Aí ele: ué, você não disse que você acredita que eu consiga atravessar esse vale nessa corda com uma pessoa dentro de um carrinho? Ela: sim, eu acredito. Então por que você não quer essa pessoa que vai entrar nesse carrinho e será atravessada por mim? Ela olhou para ele e disse: porque eu não confio em você o suficiente. Por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes nós somos como essa senhora. Porque muitas vezes nós até acreditamos que algo é possível na realidade do outro. Muitas vezes nós acreditamos que algo sobrenatural, como atravessar um vale empurrando uma pessoa num carrinho de rolimã, é possível quando está ligado na realidade do outro. Nós acreditamos que coisas são possíveis quando diz respeito à vida e à realidade do outro, mas quando nós somos inseridos nesse contexto, onde a nossa realidade se depara com o ato de exercermos a nossa confiança, nós retrocedemos. Nós declaramos que é possível quando não diz respeito a nós. Nós acreditamos que é possível uma pessoa ser atravessada numa corda de aço quando essa pessoa não é a gente. Mas quando nós somos colocados na realidade de sermos provados e exercemos a nossa confiança em quem carrega aquele carrinho, nós retrocedemos. E o medo e o espanto tomam conta do nosso coração. Nós olhamos para aquilo que pode acontecer na vida do outro e declaramos que pode ser possível aquela situação acontecer ou uma situação catastrófica ser transformada em uma realidade de paz. Mas quando nós somos inseridos no contexto de sermos provados e exercermos a nossa confiança, nós retrocedemos. E quantos de nós não fazemos isso? O quantos de nós não chegamos para uma pessoa que passa por um momento difícil e falamos para ela: ó, confia no Senhor. Ele é poderoso. Ele é justo. Ele te ama. Quantas vezes nós chegamos para uma pessoa que precisa de uma palavra de refrigério, uma pessoa que precisa de uma palavra de consolo, e nós declaramos: confia no Senhor. Eu sei que a sua situação é difícil. Eu sei que você está enfrentando esse vale. Eu sei que está tudo dando errado na sua vida, mas confia no Senhor. Quantas vezes nós já não declaramos para outros, a fim de que esses outros confiem no Senhor, mas quando nós somos colocados na realidade de confiarmos plenamente no nosso Deus, Deus esse a quem nós servimos, nós retrocedemos. Muitas vezes nós declaramos com a nossa eloquência que nós confiamos, assim como nós cantamos aqui. Nós levantamos o nosso braço e dizemos: eu confio em Ti. Nós de forma bonita declaramos com os nossos lábios, com o nosso pulmão cheio de força: eu confio no Senhor. Mas quando nós somos inseridos numa realidade de exercermos e praticarmos essa confiança, nós retrocedemos. E quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes, quando tudo vai bem na nossa vida, nós declaramos que nós confiamos? Quantas vezes, quando tudo dá certo na nossa vida, nós declaramos que confiamos no Deus a quem servimos? Quando a porta está aberta, nós confiamos. Quando o mar está calmo, nós confiamos. Quando há paz, quando há alegria, quando há regozijo,
Quando tudo vai dando certo na nossa vida, nós declaramos que nós confiamos nesse Deus. Mas quando o cenário é transformado na nossa realidade, nós somos provados. Se realmente nós confiamos no Senhor, quando tudo é contrário à nossa vontade, quando a porta se fecha, quando o mar está revolto, quando o gigante se levanta, quando a tempestade brada sobre a nossa vida e nós não sabemos mais o que fazer, nós retrocedemos. Nós declaramos de forma bonita, eloquente, nós damos uma palavra de esperança ao outro, mas quando nós somos inseridos nessa realidade de exercermos a nossa confiança, nós retrocedemos. E quantos de nós não fazemos isso? E quantos de nós não apenas declaramos essa confiança quando tudo vai bem? E quantos de nós não apenas declaramos essa confiança quando não diz respeito a nós? Mas eu preciso te dizer que o desafio do Evangelho não é para que apenas nós declaremos que confiamos no Senhor. Eu preciso te dizer que o desafio do Evangelho não é para que apenas de forma eloquente, com uma retórica bonita, nós professamos com os nossos pulmões cheios que nós confiamos em Deus. Eu preciso te dizer que o desafio do Evangelho não é para que apenas nós demos palavras de conforto e de esperança aos outros. O desafio do Evangelho para nós é que nós exercemos na prática a confiança que nós declaramos. O desafio do Evangelho é para que nós vivamos dia após dia na nossa vida a confiança que nós tanto declaramos com os nossos lábios e que nós tanto declaramos e professamos aos outros. O desafio do Evangelho, as Escrituras Sagradas nos diz: confie no Senhor de todo o seu coração. É simples. Nós precisamos exercitar essa confiança que nós declaramos de forma bonita. Nós precisamos colocar em prática no nosso dia a dia, na nossa vida, essa confiança que nós declaramos aos outros, mediante uma palavra de conforto, de consolo. O desafio do Evangelho é para que nós exerçamos essa confiança. Mas para quem? Para as pessoas que ainda não conhecem Jesus? Para as pessoas que ainda não aceitaram como único e suficiente Salvador? Para as pessoas que não tiveram nenhum contato com as Sagradas Escrituras? Não. Para a minha e para a sua vida. Muitos de nós estamos aqui há anos. Muitos de nós estamos sentados aqui fazendo inúmeras coisas na igreja, mas não confiamos plenamente no Senhor. Isso é distante de nós? Não. Você que desejar, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 1. Lucas, capítulo de número 1. Você que desejar, abre aí. Para você que pensa que confiar no Senhor é só para as pessoas que ainda não conhecem Jesus, que não tiveram encontro com Deus, abre aí sua Bíblia em Lucas. Livro de Lucas, capítulo de número 1, vai dizer e vai nos mostrar, nos apresentar dois personagens, Zacarias e Maria, que recebem uma mesma promessa. Zacarias, o texto vai dizer, um homem justo, um homem fiel, um homem íntegro, de linhagem sacerdotal, irrepreensível em todas as coisas, temente ao Senhor, que era um exemplo para as pessoas que o acompanhavam. E esse Zacarias, que era íntegro, fiel, justo, irrepreensível em todas as coisas, assim como muitos de nós, chega em um sábado para prestar o sacrifício, preparado, santificado, e quando ele está prestes a oferecer sacrifício, o anjo Gabriel chega até ele e diz: Zacarias, e ele: eis-me aqui. E o anjo fala: olha, sua esposa vai ficar grávida e o nome do seu filho será João. E Zacarias, a Bíblia vai dizer que imediatamente ele tem medo e se desespera. O homem íntegro, fiel, justo e irrepreensível em todas as coisas, quando recebe essa promessa do anjo Gabriel em nome de Deus, tem medo e se desespera. E não confia na palavra do Senhor. Por quê? Porque a sua mulher era estéril e eles eram de idade avançada, ou seja, para a mulher de Zacarias ficar grávida aos olhares humanos era algo impossível.
E Zacarias, que era um homem fiel, íntegro, justo, irrepreensível em todas as coisas, quando recebe essa palavra, ele tem medo e se desespera. E por ter medo, se desesperar, ele não confia na promessa que o anjo lhe faz. E por não confiar, o mesmo anjo diz a ele: Zacarias, porque você não confiou, você vai ficar mudo até o dia do nascimento do seu filho. Mas, do outro lado, nós temos Maria, uma mulher que certamente era marginalizada pela sociedade por ser mulher naquela época, que não tinha o mesmo conhecimento de Zacarias, que não tinha possivelmente o mesmo temor que Zacarias, que não era tão fiel, íntegra, irrepreensível em todas as coisas como era Zacarias, recebe uma mesma promessa. O anjo Gabriel chega até ela na continuidade do capítulo 1 e diz a ela: Maria, você vai ficar grávida, você gerará o Filho de Deus. E ela escuta, certamente se apavora, porque você vai ser mãe do Filho de Deus. Mas ela logo olha para o anjo e diz: eis-me aqui, faça em mim conforme a sua vontade. Um homem que era íntegro, fiel, justo, atuante no templo, irrepreensível, não confiou na promessa do Senhor. Isso mostra no que nós não estamos livres de não confiar muitas vezes no Senhor. E confiar em Deus é algo que muitas vezes é difícil de ser alcançado pelas nossas vidas. Nós confiamos, ou melhor, nós acreditamos ser possível nos outros, mas quando está intrínsecos a nós, nós não confiamos. Nós declaramos, mas nós não praticamos, nós não exercemos essa confiança, como é o desafio do Evangelho. A nossa confiança, ela é testada dia após dia. Em vários momentos da minha e da sua vida, assim como nós cantamos, nós precisamos exercer essa nossa confiança, porque momentos difíceis acontecem toda hora na nossa vida. De forma abrangente, como uma pandemia que estamos vivendo, mas de forma particular, como a perda de um ente querido, como o desemprego, como uma enfermidade, ou como qualquer outra adversidade que nos assola. E a nossa confiança em todo tempo é testada. Nós enfrentamos momentos difíceis, onde nós não vemos mais uma luz no fim do túnel, e pode ser que essa seja a sua realidade nessa noite. Onde nós não sabemos mais o que fazer, onde as nossas forças não são mais o suficiente, quando as nossas capacidades e entendimentos não são o bastante para reverter o quadro que estamos inseridos. Quando nós olhamos para um lado e para o outro e não sabemos mais o que fazer, para onde ir, a quem recorrer, por onde os nossos próprios lábios declaram: eu não aguento mais. Pode ser que essa seja a sua realidade. Eu não aguento mais. A porta está fechada, o gigante tem se levantado, o vento tem bradado sobre a minha casa. As adversidades têm me assolado, as aflições têm tirado a paz do meu coração. E eu não sei mais o que fazer, as minhas capacidades, os meus poderios, os meus entendimentos não são mais o suficiente. Eu tenho uma palavra do Senhor para a sua vida: confie no Deus a quem você serve. Quando tudo diz que não, Ele está no controle da nossa vida. Quando nós não sabemos mais o que fazer, quando nós não temos mais para onde ir, quando o mar está revolto sobre a nossa vida, simplesmente confia no Senhor. Mas confie de forma prática. Mas confie exercendo essa confiança e não apenas declarando. Por quê? Por que nós podemos confiar em Deus? Muitas vezes nós nos fazemos essa pergunta: por que eu posso confiar no Senhor? Por que eu preciso confiar em Deus? Por que eu tenho que confiar, mesmo que todas as adversidades tenham me assolado e eu tenho vivido um caos no meu interior, na minha realidade, no meu contexto? Por que nós podemos confiar no Deus a quem nós servimos, mesmo não vendo, mesmo não
caminhando juntamente com Ele, assim como as pessoas caminharam com Jesus. Mesmo não tendo respostas a todo tempo, mesmo não tendo intervenções a todo tempo, mesmo quando o cenário é totalmente contrário, por quê? Eu posso confiar. Porque eu preciso confiar no meu Senhor. Eu aprendo com as Escrituras que, em primeiro lugar, nós precisamos e nós podemos confiar no Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Mas o Senhor é fiel independentemente de nós. Nós precisamos entender isso. Deus é fiel independentemente da nossa credulidade. Deus é fiel independentemente dos nossos atos. Deus é fiel independentemente dos nossos acertos ou erros. Deus é fiel independentemente se nós pecamos ou não. Deus é fiel independentemente daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, porque a fidelidade de Deus não está atribuída a nós. A fidelidade de Deus não está atribuída aos nossos atos. A fidelidade de Deus não está atribuída às nossas atitudes. A fidelidade de Deus está totalmente ligada à sua palavra. E Ele é fiel a mim e a você, independentemente das circunstâncias que estamos vivendo. Porque por nós sermos crentes, a verdade é que muitas vezes nós achamos que por sermos crentes nós não passaremos por dificuldades. Ou muitas vezes nós viemos para uma igreja, aceitamos a Jesus, na intencionalidade de achar que porque eu aceitei a Jesus eu não vou passar mais por dificuldade. Eu não vou ter mais dias difíceis. Eu não vou enfrentar mais as aflições. Muitas vezes nós achamos porque só porque nós nos batizamos que nós não vamos passar por tempestade. Muitas vezes nós achamos que só porque nós damos dízimo que nós não passaremos por problema. Muitas vezes nós achamos que só porque nós frequentamos uma célula que nós não enfrentaremos gigantes. Muitas vezes nós achamos que só porque nós somos envolvidos por algum ministério que nós não passaremos por tribulações na nossa vida. Muitas vezes o nosso coração tende a achar que só porque nós declaramos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que nós não enfrentaremos momentos difíceis. Que nós não passaremos por tribulações, enquanto Jesus, o nosso Senhor e Mestre, nos diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós precisamos entender que não é porque estamos passando por momentos difíceis na nossa vida que Deus deixou de ser fiel a nós. Nós precisamos entender que não é porque o gigante está sobre a nossa vida e a tempestade e o caos está instaurado na nossa realidade que Deus não é mais fiel. Nós precisamos entender que Deus é fiel no muito, mas também Deus é fiel no pouco. Nós precisamos entender que Deus é fiel quando a porta está aberta, mas Deus permanece fiel quando a porta está fechada. Nós precisamos entender que Deus é fiel quando há paz, mas Deus é fiel também quando há caos. Deus é fiel quando há prosperidade, mas Deus é fiel quando há escassez. Deus é fiel quando há cura, mas Deus é fiel também quando há enfermidade, porque a fidelidade de Deus não está condicionada ao nosso tempo ou à nossa realidade. Deus é plenamente e essencialmente fiel, independentemente das circunstâncias. Quando tudo vai bem, Ele é fiel, mas quando tudo vai mal, Ele permanece fiel. Quando tudo dá certo, Ele é fiel, mas quando tudo dá errado, Ele permanece fiel. E nós precisamos sair daqui convictos de que precisamos confiar nesse Deus, porque o Deus a quem servimos é fiel, independentemente das circunstâncias que estamos vivendo ou que estamos inseridos. Porque a fidelidade de Deus é com a sua palavra, e não com os nossos atos e com as nossas realidades e contextos. Por quê? Eu posso confiar. Em primeiro lugar, porque Ele é fiel. Mas em segundo lugar, porque Ele está no controle de todas as coisas. Muitas vezes, pela nossa limitação pecaminosa, nós acreditamos que Deus perdeu o controle da situação. Quem aqui já pensou isso? Não precisa levantar a mão não, para não ficar chato.
Mas muitas vezes nós pensamos dentro de nós, agora Deus perdeu o controle. Nós olhamos para a pandemia e esse cenário catastrófico que o mundo enfrenta, e muitas vezes nós pensamos, Deus perdeu o controle. Essa situação fugiu do controle de Deus. Deus não tem mais uma carta na manga para tirar e reverter o cenário. Quando olhamos também para a nossa realidade e vemos o caos instaurado na nossa vida, nós achamos que Deus perdeu o controle da nossa existência e que Deus não cuida mais de nós. Quando nós vemos tudo dando errado, quando nós vemos tudo indo de contrário à nossa vontade, nós achamos que Deus perdeu o controle da nossa situação. Nós olhamos para o mundo e pessoas morrendo, pessoas se contaminando. Nós olhamos para o mundo e vendo pessoas adoecendo por causa do medo, do desespero, do pânico. E nós achamos que Deus perdeu o controle. Nós olhamos para essa realidade catastrófica e achamos que isso saiu do controle, fugiu do controle do poder de Deus. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Quando há prosperidade no mundo, Deus está no controle. Mas quando há pandemia no mundo, Deus ainda está no controle. Na nossa vida, quando tudo vai bem, e tudo é próspero, e tudo é alegre e feliz, Deus está no controle. Mas quando tudo dá errado, tudo é caótico, e o cenário é de desespero e pavor, Deus também está no controle. Nós precisamos ter isso convicto e marcado no nosso coração, de que precisamos confiar, porque Ele é fiel, mas também porque Ele está no controle. Quando tudo vai bem, mas também quando tudo vai mal. Lembre da experiência de Jó. A Bíblia vai dizer, no livro de Jó, que Jó era um homem próspero. Que Jó tinha muitos gados, animais. Que Jó tinha uma família abençoada, com muitos filhos. Que a vida de Jó era próspera, que tudo dava certo. De que era uma alegria só a realidade de Jó. Tudo era bom, tudo dava certo para Jó. E Deus estava no controle da vida de Jó para tudo dar certo. Mas de um dia para o outro, a mesma Bíblia vai dizer que o cenário da vida de Jó é transformado. O cenário que era de paz, prosperidade, alegria, regozijo, festa, se transformou em um cenário caótico, onde Jó perdeu todos os seus bens materiais, onde Jó perdeu a sua casa, onde Jó perdeu todos os seus gados e animais, onde Jó perdeu todos os seus filhos. E não bastasse ter perdido todas as coisas, a Bíblia vai dizer que Jó teve lepra e se raspava com caco de telha. Tudo dava certo, Deus estava no controle. Mas quando tudo começou a dar errado, ele perdeu tudo. Deus não perdeu o controle. Deus continuou no controle da vida de Jó. Quando tudo dava certo, Deus estava no controle. Mas quando o cenário mudou, e Jó foi inserido num cenário caótico, de perder absolutamente tudo, e ter que se raspar com caco de telha, Deus não perdeu o controle. Deus estava no controle da vida de Jó. Quando tudo dava certo, mas quando tudo dava errado. E nós precisamos crer que o Deus a quem servimos está no controle de todas as coisas na nossa vida. Nós precisamos crer que além dele ser fiel, ele está no controle, cuidando de todas as coisas. E que nada foge do seu alcance. Nenhuma folha cai da árvore sem a sua permissão. Nós precisamos enxergar, em meio ao silêncio de Deus, que Ele está cuidando da nossa vida e da nossa história. Nós precisamos confiar que mesmo nas adversidades, aflições e tribulações, onde nós não vemos mais a esperança, onde Deus está em silêncio diante de nós, nós precisamos crer que Ele está no controle de todas as coisas. E crendo que Ele está no controle de todas as coisas, nós confiamos plenamente nele. Por que eu posso confiar nesse Deus? Porque Ele é fiel. Porque Ele está no controle de todas as coisas. Mas em último lugar, porque Ele é o mesmo. E nele não há sombra de variação. A minha Bíblia vai dizer que o Deus a quem eu sirvo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas nós vivemos num mundo hoje onde tudo é substituível.
Nós vivemos num mundo hoje onde tudo é mutável, tudo muda muito rápido, tudo passa muito rápido. Quantas vezes nós não escutamos a expressão, tudo passa? Nós terminamos um relacionamento, estamos tristes, e uma pessoa chega até nós e diz, vai passar. Tudo passa. Amanhã vai ser outro dia. Você vai encontrar uma outra pessoa, vai dar tudo certo. Quando nós perdemos um ente querido, uma pessoa, ao nos dar o consolo, chega até nós e diz, vai passar. Tudo vai ficar bem. O mundo que nós vivemos é um mundo que muda muito rápido. Hoje nós compramos um smartphone como sendo o último do mercado, e daqui a um mês esse cenário muda e ele não é mais o número 1 do mercado, porque já saiu um novo. As coisas mudam muito rápido, as pessoas mudam com frequência. Quantas vezes nós não já escutamos, puxa, eu casei com uma pessoa desse jeito, mas depois ela mudou. As pessoas mudam, as coisas mudam. Tudo que nós vivemos hoje é substituível e imutável, mas o Deus a quem nós servimos é o mesmo. O Deus a quem servimos não muda, e nele não há sombra de variação, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas as aflições da nossa vida, as tribulações que nós enfrentamos, as adversidades que nos assolam, o vento que sopra sobre nós, muitas vezes tenta roubar essa convicção do nosso coração. Porque nós olhamos para a Escritura e vemos um Deus todo-poderoso intervindo na história, operando sinais e maravilhas, e olhamos para a nossa realidade, nos deparando com o silêncio de Deus, e achamos que Ele nos abandonou, que Ele não é mais o mesmo, que Ele perdeu o controle, que Ele não é fiel. Nós lemos e vemos Deus fazendo inúmeras coisas sobrenaturais e olhamos para a nossa realidade e achamos, o Deus a quem eu sirvo não é o mesmo. O Deus a quem eu sirvo é diferente desse Deus que eu leio na Bíblia. O Deus a quem eu sirvo não é tão poderoso quanto esse Deus que eu vejo aqui fazendo coisas sobrenaturais. Mas eu preciso te dizer que o Deus a quem nós servimos é o mesmo. O mesmo Deus que criou todas as coisas absolutamente do nada é o mesmo Deus que se faz presente aqui e nós o adoramos. O mesmo Deus que criou Adão do pó da terra é o mesmo Deus a quem nós servimos. O mesmo Deus que achou graça em Noé e o poupou de passar pelo dilúvio é o mesmo Deus a quem nós servimos. O mesmo Deus que foi com Abraão, Isaac e Jacó é o mesmo Deus a quem nós servimos. O mesmo Deus que foi com Moisés e com o povo de Israel, libertando-o do fardo de Faraó, é o mesmo Deus a quem nós servimos. O mesmo Deus que de forma sobrenatural abriu o mar vermelho para o seu povo passar, é o mesmo Deus a quem nós servimos. O mesmo Deus que poupou a vida do povo no deserto, cuidando desde as coisas maiores até as coisas menores, como poupar a sua roupa, é o mesmo Deus a quem nós servimos. O mesmo Deus que foi com Daniel e os seus amigos dentro daquela fornalha é o Deus a quem nós servimos. O mesmo Deus que foi com Daniel dentro da cova dos leões, poupando a vida de Daniel e fechando a boca dos leões, é o mesmo Deus a quem nós servimos. O mesmo Deus que foi com o povo, levando ele em cativeiro, foi o mesmo Deus que cuidou do seu povo em cativeiro. O mesmo Deus que se fez homem e habitou no meio de nós, é o mesmo Deus a quem nós servimos. O mesmo Deus que passeou sobre a sua criação, operando inúmeros sinais e maravilhas, é o mesmo Deus a quem nós servimos. O Deus que andou sobre as águas, ressuscitou morto, fez cego ver, fez coxo andar, fez surdo escutar, é o mesmo Deus a quem nós servimos. O mesmo Deus que foi pregado numa cruz, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e ascendeu ao céu, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. É o mesmo Deus a quem nós servimos. Ele é o mesmo e nele não há sombra de variação. E por isso nós precisamos e podemos confiar nesse Deus Todo-Poderoso, nesse Deus fiel, nesse Deus que está no controle de todas as coisas, mas nesse Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que nós lemos nas Escrituras não é um Deus diferente a que nós servimos. O mesmo Deus Todo-Poderoso que nós vemos fazer inúmeros sinais e maravilhas é o mesmo Deus que se faz presente aqui nesse lugar e nós o adoramos em espírito e em verdade.
Por que eu posso confiar? Por que eu preciso confiar? Guarde isso no seu coração. Guarde isso marcado no seu coração. E aprenda a exercer a confiança. E não apenas declarar a confiança. Aprenda a praticar a confiança. E não apenas de forma eloquente esbravejar a confiança. Por quê? Ele é fiel. Ele está no controle. E Ele não mudou. Ele é o mesmo. Mas eu encerro te falando uma coisa. A gente só confia em quem a gente conhece. A gente só consegue confiar plenamente a ponto de descansar e entrar dentro de um carrinho e atravessar um vale sobre uma corda de aço quando nós confiamos em quem está no controle do carrinho. Nós só conseguimos confiar a ponto de descansar nos braços de alguém quando nós conhecemos de quem é aquele braço. Ninguém descansa e dorme no braço de um desconhecido. Ninguém descansa e dorme num braço de uma pessoa que nunca viu na vida. Ninguém confia plenamente a ponto de entregar tudo que tem na mão de um desconhecido. Nós só confiamos em quem nós conhecemos. E muitas vezes nós não conseguimos confiar plenamente em Deus porque nós não conhecemos o Deus a quem nós servimos. Muitas vezes nós não conseguimos descansar em meio às adversidades, na certeza de que Ele é fiel, está no controle e não mudou, porque nós não conhecemos o Deus a quem nós servimos. Nós só conseguiremos confiar plenamente quando nós conhecermos esse Deus. Mas nós só conhecemos esse Deus à medida que nós nos relacionamos com esse Deus. Para confiar, nós precisamos conhecer. Mas para conhecer, nós precisamos nos relacionar. E para nos relacionar, nós precisamos buscar. Que você saia dessa noite entendendo a necessidade de exercer e colocar em prática a confiança no Deus a quem você serve. Não de forma bonita e eloquente, mas na prática. Mas que você saia daqui também entendendo que a gente só confia em quem a gente conhece. E a gente só conhece na medida que nós nos relacionamos. E nós só nos relacionamos à medida que nós buscamos. Que saiamos daqui entendendo que o Deus a quem servimos é fiel. Está no controle de todas as coisas e não muda. Mas que também, para nós confiarmos e descansarmos nos braços desse Deus, nós precisamos o conhecer. E nós só o conhecemos quando nós o buscamos. E muitas vezes nós não o conhecemos porque nós não o buscamos e assim não conseguimos confiar e descansar. Sai daqui com esse desafio de buscar a ponto de conhecer e conhecer a ponto de descansar. E descansar confiando e confiando, exercendo a confiança no dia a dia. Quando tudo vai bem, mas quando tudo vai mal. Quando a porta se abre, quando a porta se fecha. Quando o mar está calmo, mas quando o mar está revolto. Quando há paz e bonança, quando há caos e desespero. Porque o Deus a quem servimos está no controle de todas as coisas. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. E que essa palavra marque o seu coração. Mas não somente marque o seu coração, mas te incomode naquilo que precisa ser acomodado. Que te transforme naquilo que precisa ser transformado. Para que coloquemos em prática tudo aquilo que escutamos aqui. Amém? Vamos estar encerrando a nossa transmissão aqui. Mas antes, vamos fazer uma oração. Se coloque de pé aí no seu lugar. Nós vamos encerrar a transmissão para a internet. Nós vamos ter um momento de oração aqui, onde nós iremos dobrar os nossos joelhos, clamar ao Senhor, pedindo aquilo que vai no mais íntimo do nosso coração, agradecendo por algum gesto de gratidão. Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado pela palavra que o Senhor falou aos nossos corações. Obrigado
pela presença do Senhor aqui nesse lugar. Coloque em nós um coração moldável, transformável. Que saiamos desse momento, seja daqui, seja dos nossos lares, onde desligaremos a nossa televisão, na confiança plena no Senhor, a ponto de descansarmos, porque o Senhor é fiel. O Senhor está no controle de todas as coisas. E o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Obrigado pela sua fidelidade. Obrigado pela sua soberania. Obrigado pela sua imutabilidade. Obrigado pelo seu cuidado. Obrigado pelo seu sustento. E obrigado por não nos abandonar em nenhum momento. Deus, ensina-nos a confiar em Ti na prática. Ensina-nos a exercer a confiança que muitas vezes nós apenas somente declaramos ou professamos ao outro, mas que venhamos a confiar no nosso dia a dia, quando todas as coisas dão certo, mas quando todas as coisas dão errado, quando tudo vai bem, mas também quando tudo vai mal, quando o Senhor fala, mas também quando o Senhor está em silêncio, quando a porta se abre, mas também quando a porta se fecha. Que venhamos a entender que o Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida. E que nós precisamos e podemos confiar e descansar em Ti. Mas que saiamos daqui entendendo que nós só confiamos em quem nós conhecemos. Que nós só confiaremos plenamente do Senhor quando nós conhecermos o Senhor. E nós só conhecemos o Senhor à medida que nós nos relacionamos e buscamos a Sua face. Por meio da oração, na leitura da Sua palavra, em comunhão, ou de qualquer outra forma. Ajuda-nos e ensina-nos a confiar, mas também a Te buscar a ponto de Te conhecer. Que essa palavra não se perca em nossos corações e que venhamos a exercê-la todos os dias da nossa vida a partir de agora, para que assim não nos desesperemos, para que assim não tenhamos medo quando as adversidades batem à nossa porta, quando passarmos por aflições, quando passarmos por tribulações e momentos difíceis na nossa vida, possamos sempre declarar e viver a confiança no Senhor, crendo que o Senhor é fiel, está no controle e de que o Senhor não muda. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe na sua casa, na sua família e no próximo domingo.